No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre Bíblia de estudo. Eu quero responder uma das questões mais óbvias e impensadas do canal. Eu quero responder o que é uma Bíblia de estudo, como usar uma Bíblia de estudo e mais, os três tipos de Bíblia que vocês precisam ter, né? E por que eu gravei esse vídeo? Porque eu percebi que muita gente vem aqui no canal, assiste os vídeos de review, mas fica na dúvida sobre quais Bíblias terem e como usar uma Bíblia de estudo. Tanto que um dos vídeos mais vistos aqui do canal é sobre a Bíblia Thompson. Muita gente vem aqui aprender a usar a Bíblia Thompson. Então eu pensei, será que as pessoas sabem usar a Bíblia de estudo? E será que elas compram a Bíblia de estudo segundo a necessidade? Bom, provavelmente não. Mas eu quero ajudar vocês em relação a isso. Até porque isso já foi uma dúvida minha, né? Já tive problema com isso também. Às vezes eu quero fazer uma aplicação de um texto e aí eu só tenho uma Bíblia teológica por perto e olho a Bíblia teológica e não consigo a aplicação do texto, né? E faz muita falta. Então tem umas coisas que é necessário saber para você aproveitar melhor a Bíblia de estudo e não ter uma biblioteca só de Bíblias de estudo como eu tenho, com um monte de Bíblia de estudo e na hora de usar não saber que tipo de usar. Então, antes de fazer isso, antes de começar, eu quero falar sobre o que é uma Bíblia de estudo. Uma coisa óbvia, né, que não é tão óbvia assim. Bom, eu tenho aqui uma Bíblia ACF. Ela não é considerada uma Bíblia de estudo, embora ela tenha recursos úteis para o estudo, mas ela ainda não é uma Bíblia de estudo especificamente. Eu tenho aqui uma nova Almeida atualizada de estudo, que essa sim é uma Bíblia de estudo. Por que ela é uma Bíblia de estudo? Porque além do texto bíblico, ela traz recursos, explicações e introduções aos livros, às cartas e tudo mais. Além, nesse caso aqui, de todo o conteúdo extra que ela vai trazer para que você entenda sobre Bíblia, sobre contextos, sobre interpretação. No caso aqui tem muita coisa, né? Vocês viram o review dela? É um review que eu acho que eu tive que gravar 2 vezes para fazer direito, né? Algumas Bíblias eu tenho que gravar 2 vezes, cara. E tem Bíblia que eu tive que gravar no outro dia, porque eu já não aguentava gravar. E essa foi uma das que eu tive que gravar 2 vezes. É uma Bíblia que tem muita coisa, né? Mas enfim, então isso é uma Bíblia de estudo. Uma Bíblia de estudo que traz recursos a mais. Agora, quando usá-la? Né? E para que usar a Bíblia de estudo? Bom, eu falo sempre que eu faço isso na prática, que a Bíblia de estudo ela é o último recurso que eu uso aqui no canal, tanto para fazer os estudos que vocês assistem, quanto para fazer o meu devocional, né? Eu uso a Bíblia de estudo quando eu não entendo o que eu estou lendo, ou quando eu vou começar um novo livro, né? Ou uma nova carta, ou alguma coisa nova, e eu preciso entender o contexto. Então, para mim, o importante da leitura, aliás, não é a importância, né? Uma das coisas importantes da leitura é o contexto. E para isso eu uso a Bíblia de estudo. Então, toda vez que eu vou começar, igual eu comecei a estudar Atos, né? Eu já fui lá e li o contexto de Atos. Eu não fiz a mesma coisa com Josué, nem com Juízes, porque eu já sabia mais ou menos o contexto, mas eu deveria ter feito, né? Então eu vou voltar a ler e ver o que eu perdi nesses livros aí. Eu quero saber de você também. Que livro que você começou a ler, que você não leu o contexto e agora você percebeu que tinha que ter lido a introdução e que vai voltar e ler tudo de novo? Coloca aqui nos comentários para eu saber também. Bom, o meu é esse aí, Juízes, Josué e Atos eu quero ler de novo, porque já faz um tempo que eu estou lendo Atos. Mas enfim, é para isso que eu uso a Bíblia de estudo. Quando eu quero encontrar algum assunto específico, eu uso a Bíblia de estudo, mas ainda assim eu posso usar essa aqui, porque tem aqui atrás também um monte de palavras que você pode procurar, né, que é a mini concordância. Mas quando eu quero ver o comentário, saber se eu estou comentando direito, quando eu quero ver um contexto, uma introdução, uma referência, né? Tem Bíblias de estudo que tem mais referências do que as outras e é importante saber qual utilizar nesse momento aí. Então eu uso para isso, né? Eu acho que todo mundo deveria usar para fazer isso também. Mas existe um outro uso para a Bíblia de estudo que já vai trazer a última questão, né? Quantas Bíblias de estudo eu preciso ter e para que eu tenho cada Bíblia de estudo? Bom, aqui no canal você esquece essa aplicação, né? Não tem aplicação
a respeito disso, porque eu tenho um monte de Bíblia de estudo e obviamente eu não uso todas elas, né? Só quando eu já li muito em uma que eu vou na outra. Eu tenho as minhas Bíblias preferidas e eu vou falar sobre elas, né? Mas realmente, não adianta ter todas as Bíblias de estudo do mercado, não faz tanta diferença assim. Antigamente, quando eu comecei a estudar teologia, tinha aquela velha história, né? Lembra que eu contava? Não, você tem que ter várias traduções, né? E para isso você tem que ler todas as traduções. Aí eu sempre abria na minha frente, era muito engraçado. Eu queria ler às vezes um texto maior, né? E eu abria 5 traduções na minha frente, aí eu agachava e lia elas, né? Às vezes o texto era grande, porque geralmente eu leio texto grande, né? E às vezes eu ficava cansado no final da leitura e nem sabia mais o que eu estava fazendo, e eu nem ia para a Bíblia de estudo, porque eu já tinha lido tanto que eu estava com dor de cabeça. Então não adianta fazer isso, né? Você vai ter as suas Bíblias preferidas. A minha Bíblia preferida para leitura, que é a Bíblia que eu leio tudo, é a Almeida Corrigida Fiel. Essa aqui. Então eu já sei que essa Bíblia aqui vai ter tudo que eu quero, né? A linguagem que eu gosto, o texto é completo e tudo mais que vocês sabem que existe na Almeida Corrigida Fiel. Então eu não preciso mais abrir 5 Bíblias na minha frente, ficar meditando, né, sobre as diferenças textuais e literárias. Não, eu já sei, eu já tenho a Bíblia que eu confio e é nela que eu vou fazer isso. Agora, muitos irmãos, e eu quero saber de você se você ainda faz isso, quando vai ler um texto bíblico, abre 25 traduções diferentes e fica lendo as traduções diferentes. Eu quero saber de você. Vai fazer alguma diferença se no final você vai escolher a NVI? Ou sei lá, King James, né? Ou a ACF, como no meu caso. Nem sempre faz diferença, então não adianta ficar perdendo tanto tempo. Entenda que quando você entende o texto e você já percebe a aplicação, o tempo daí para frente não é tão investimento, é perda já, né? Então, se você lê o texto bíblico, compreendeu o contexto da leitura, e já na sua mente já está fazendo a aplicação, ler outra tradução talvez já seja perda de tempo, né? Talvez você não esteja ganhando mais nada. Aí já seria o caso de pular para um comentário ou para a Bíblia de estudo propriamente dita, né? Isso vai fazer muito sentido para você na prática. Quando você perceber que você diminuiu o seu estudo de 1 hora, não de 1 hora não, de 5 horas para 1 hora e entendeu o que você estava lendo. Isso vai fazer muita diferença para você. Bom, então é basicamente assim que eu uso minhas Bíblias de estudo. Agora eu tenho aqui algumas Bíblias e existe pelo menos 3 categorias de Bíblias que eu considero necessário. Então se você quer ter 3 Bíblias na sua vida, né, eu vou indicar as categorias para você, né? Você vai saber exatamente quais ter e como não errar na hora de ler, né? Porque cada categoria é importante para ter, independente de qual você vai ter, ela tem que estar dentro de uma dessas categorias, beleza? Então, a primeira categoria eu vou falar depois que vocês curtirem o vídeo, né? Já curtiu o vídeo? Já comentou aqui o vídeo? Tem 2 perguntas que eu fiz. E eu vou fazer mais perguntas ainda para vocês. Eu vou ler depois os comentários. Tá? Imagina que você está vendo o vídeo agora e na verdade eu estou lendo o seu comentário. Talvez eu curta na hora que você comente ou não. Se eu não curtir na hora, talvez eu não tenha gostado ou eu não posso ler agora. É isso que aconteceu. Mas vamos lá então. Ó. A primeira categoria é a Bíblia. Simples. Só uma Bíblia. Que tipo de Bíblia é essa? A Bíblia. Essa é uma Almeida Corrigida Fiel, com a letra super legível, porque eu gosto de ler durante um bom tempo, então as minhas vistas já não aguentam mais, olha aqui o óculos, né? Então eu preciso de uma letra grande. Então a Almeida Corrigida Fiel, super legível, e ela tem referências, né? Aqui no cantinho, mas ó, bem pouca, ó, bem pouca. Mas acho que são as mesmas referências da Almeida RCM, eu acho. Eu já comparei, eu vi bastante similaridade, né? Mas, enfim, você tem que ter uma Bíblia de estudo, uma Bíblia normal, você vai ler. Eu gosto dessa, você pode gostar da ARA, da ACF, da ARC, não importa, né? Quem define qual Bíblia vai usar é você. Eu não posso te obrigar a usar nenhuma. Eu uso essa aqui, tem um monte de vídeo da ACF aqui no canal, você vai entender porque que eu uso ela. Mas o importante hoje é que tenha uma Bíblia de estudo.
você não vai ler primeiro a Bíblia de estudo, você vai ler esta Bíblia simples, né? E vai tentar entender ela, só ela, né? A Bíblia pura e simples, como dizem por aí, né? Só a Bíblia, né? Existe um monte no mercado, existem traduções fáceis que são, em sua maioria, um pouco pior, né? As traduções mais fáceis que tem no mercado são, assim, vou falar, são as piores, tá? As traduções com um texto mais tradicional, na minha opinião, são as melhores. Essa tem um texto tradicional. Até que é fácil de ler, mas é tradicional, né? Enfim, vai ao gosto de cada um. Qual a Bíblia de leitura que você tem em casa e qual você prefere ler? Coloque aqui no comentário. A minha é sempre a CF. Muita gente vai perguntar, vai qual a Bíblia de texto crítico que você gosta? Nenhuma. Eu só gosto da ACF. Quando eu tenho que ler outra Bíblia, só o texto, eu leio na Thompson, tá? Eu tenho lido cada vez menos outra tradução. O segundo tipo de Bíblia que você tem que ter é a Bíblia teológica, né? E há uma diferença entre Bíblia teológica e uma Bíblia de aplicação pessoal, que é o último tipo de Bíblia. A Bíblia teológica, ela vai se preocupar em te explicar o texto, te ajudar a estudar a Bíblia mesmo, tá? Então aqui eu tenho uma Nova Almeida atualizada, ela vai trazer uma quantidade grande de informações teológicas, seja ali na introdução, ou nos comentários, ou nos quadros que tem nela. Tem review dessa Bíblia, você pode ver depois à vontade. E ela tem como prioridade te ajudar a entender o texto. É isso. E essas Bíblias são as últimas que eu leio. Porque eu gosto de entender o texto na Bíblia pura e simples, sabe? Então eu venho aqui no final. Tem texto que você não vai entender na hora, né? Você precisa de ajuda. Todo mundo precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda. Então me ajudem. Compartilhe esse vídeo. Me ajudem. Então eu preciso ler esta Bíblia aqui às vezes para entender o texto que eu não entendi. Às vezes eu prefiro ler um livro sobre o livro que eu estou lendo. Isso pode acontecer. Antigo Testamento, por exemplo, tem vários livros aqui que explicam o Antigo Testamento. Então, às vezes eu prefiro ler o livro, né? É uma leitura maior? Com certeza é. Mas às vezes para mim é melhor. Mas está com pressa, Bíblia de estudo, vai te ajudar a entender teologicamente o que o texto está falando. Tá? Tenho essa aqui, trouxe de exemplo para vocês. E tenho a Genebra, que também é uma Bíblia teológica muito boa, muito decente. As duas, só para exemplo para vocês. Tá? Na prática, Devaí, qual você olha mais? Só a Bíblia mesmo. Tá? Na prática, sério, eu olho mais a Bíblia normal e às vezes um livro sobre o que eu quero ver na Bíblia. Mas, constantemente, eu vou ali olhar os comentários. Será que eu entendi certo? Será que eu estou viajando na maionese? Eu não entendi nada. Aí eu vou lá e dou uma espiada no comentário, né? Ou introdução do Antigo Testamento, de livros do Antigo Testamento. É difícil demais, difícil demais. Tem que estudar, não tem jeito. Pouca gente vai decorar as introduções do Antigo Testamento. Você não é um super-homem, nem uma super-mulher, né? Então esquece isso, vai lá e estuda mesmo. Talvez de tanto estudar, um dia você vai decorar, né? E aí faz todo sentido achar que algumas pessoas decoram por causa disso. Mas é isso, né? Agora, o último tipo de Bíblia é aquele tipo que faz falta, né? Você vai ler o texto, né? Talvez você entenda ou não, mas aí você vai na Bíblia de estudo. Vai te ensinar teologicamente o que significa o texto, as referências do texto, né? O que está falando no Antigo Testamento sobre isso, no Novo sobre aquilo, as introduções e tudo mais. E estudando isso, pode ser que você não consiga fazer uma aplicação do texto. É tanta informação acadêmica que o seu cérebro se bloqueia em relação à aplicação do texto, né? Tipo, para que serve isso agora? Eu já não entendo mais o que eu vou fazer com esse texto, né? E uma vez eu levei uma Bíblia na igreja, eu levei uma Dake, né, na igreja. Quando eu estava começando a estudar, tipo, eu usava Dake, muito tempo mesmo. E eu comecei a ler o texto da Dake do Antigo Testamento, né? E li como se eu tivesse, né, expondo as escrituras, né? É o Spurgeon lendo. Quando eu terminei de ler o texto da Dake, eu entendi que eu não tinha entendido nada do texto bíblico. E não deu para mim olhar os comentários, porque eu estava nervoso e o comentário da Dake é muito pequenininho.
Ou seja, se eu tivesse feito esse exercício em casa, eu saberia pelo menos aplicar, mesmo que eu tivesse entendido nada do texto. Mas eu teria entendido. Então, tá vendo que é necessário ter uma Bíblia de estudo que vai te ajudar a aplicar o texto. Por isso que eu chamo de aplicação pessoal. Tem 2 exemplos aqui. O primeiro exemplo é a Bíblia esquematizada, que está aqui com a logomarca do canal, mas é a Bíblia esquematizada. Só exemplo, tá? Não é obrigatório comprar ela, você não, talvez nem acha para comprar mais, mas é uma Bíblia que vai pegar o texto, né? Não é em todos os textos ela vai tratar, esquematizada não tem todos os comentários, apesar de ter muito, ó, né? Mas ela vai fazer com que você aplique o texto na sua vida, e isso é importante. Por incrível que pareça, mesmo tendo uma Bíblia teológica muito boa, talvez ela não traga isso para você. Talvez alguns textos ela deixe passar, ou ela nem comente isso, entende? Então, às vezes, isso é frustrante, né? Você vai ver um comentário na Bíblia e você percebe que o autor do comentário saltou aquele texto, ele não quis comentar, imagina? E se você só tiver uma Bíblia teológica, você nunca vai saber o que alguém poderia comentar daquele texto. Aí você vai ter que ficar com o seu comentário mesmo, esteja certo ou não, né? O que é muito arriscado, obviamente. E aí, se você não tiver nenhuma, conversa com a gente que a gente vai tentar te ajudar. Mas é preciso ter uma Bíblia de aplicação pessoal. Tem aqui esquematizado, como eu falei para vocês. Tem review no canal, tudo mais. E tem uma outra Bíblia de aplicação pessoal também que eu acho muito interessante, muito profunda, que é a Bíblia, ó, do Matthew Henry, né? Eu acho que é Matthew Henry, assim que fala. Ou como dizem por aí, Matthew Henry, né? E a gente está no Brasil, né? Matthew Henry mesmo. Bota o Matthew Henry aí, que ela vai ter muita aplicação. Então a Bíblia que tem uma qualidade de folha ruim, mas que tem muito texto bom. E o Matthew Henry tem muito comentário bom mesmo. Tá aqui, ó. Eu até queria comprar os comentários dele, mas é muito caro, muito caro. Se você for igual eu, que não pode comprar muita coisa, né? Muita coisa é muito cara, então tá aí, ó. Uma Bíblia de aplicação pessoal. Você vai ler o texto, vai entender, e o Matthew Henry vai pregar para você o texto, que é isso que ele traz aqui, né? E aí você vai pelo menos poder dormir com aquele texto na cabeça, né? Você vai chegar no seu emprego amanhã, imagina você chega no seu emprego amanhã e alguém comenta alguma coisa com você, te abre a oportunidade, você começa a falar do texto que você leu ontem, já fazendo aplicação na vida daquela pessoa. Ó, estamos pregando o evangelho sem perceber. Eu tenho sonhos, né? Eu estou sonhando por vocês. Então tá aí, ó, uma Bíblia de aplicação pessoal. Eu trouxe 2 de exemplo. Você só precisa ter uma, né? Uma que você goste mesmo. Uma Bíblia teológica, eu trouxe 2, mas também, na verdade, se você tiver só uma, você já vai ter o que você precisa. Tá aqui as 2 que eu tenho. E uma Bíblia de leitura. Uma Bíblia, só uma Bíblia, para você ler a Bíblia e tentar entender, né? Você precisa pensar sozinho. Não quero que você pare de pensar e deixe que a Bíblia pense por você. Que os autores, os comentários, nesse caso, pensem por você. Isso não é saudável. Um dia você vai ter que explicar um texto, você nunca leu o texto e não sabe como explicar o texto, porque você só depende de comentário. Então, por favor, tente interpretar o texto também. Sobre isso, aqui na área de membros tem um estudo grande sobre interpretação. E a gente já criou interpretação de texto similar à do Spurgeon no exercício dos comentários. Então, olha só, parece que funciona. Funciona bem. O pessoal está gostando, já está convidado a participar também. Beleza? Bom, gostaram do vídeo? Agora eu vou ler a lista de vocês aqui embaixo. Quero ver, né? E quem sabe eu pego uma indicação dessa aí, anexo aqui na minha biblioteca, que já está ficando pesada, mas é igual coração de mãe. Sempre cabe mais uma Bíblia de estudo, né? Enquanto a esposa não ficar estressada com esse monte que eu tenho já. Fique com Deus, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, comentem o vídeo, mande o vídeo para todo mundo e até mais.